Questão de número 2. Na questão anterior, nós lemos esse texto que fala sobre a novela Tempo de Amar, uma novela que foi apresentada pela Rede Globo de televisão. E essa novela ela tem uma linguagem culta, uma linguagem bem diferente da nossa linguagem atual, que é uma linguagem coloquial. Bom, e aí a questão está pedindo o seguinte, essa segunda questão. As informações textuais permitem afirmar corretamente que... Letra A. A proximidade entre a literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à linguagem, por isso essas artes primam pelo erudito. Pessoal, as novelas não primam pelo erudito. Então eu não posso afirmar que essa letra A está correta. E a literatura também, nem todas elas primam pelo erudito. É comum a gente achar que as literaturas elas primam pela linguagem culta. Porém, existem muitas literaturas atuais, modernas, que também utilizam a linguagem coloquial, até para se aproximar um pouco mais da nossa linguagem, a linguagem coloquial, a linguagem cotidiana. Então a letra A está errada. Letra B. A linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas, como é o caso do Alcides Nogueira, que desconhecia o emprego de formas eruditas. Perceba, pessoal, que nós temos que achar as informações textuais. Eu não posso buscar em outras situações sobre esse autor, por exemplo, Alcides Nogueira. Eu tenho que ver o que está aqui escrito no texto. E o texto não diz isso, que a linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas. Pelo contrário, isso aqui trata de uma contextualização. Vai depender do contexto que a novela está inserida. Se a novela pede uma linguagem culta, o autor vai utilizar uma linguagem culta. Se a novela pede uma linguagem mais popular, mais coloquial, o autor utilizará essa linguagem coloquial. Letra C. A linguagem erudita deixa de ser empregada na novela quando há necessidade de retratar os momentos mais banais vividos pelo personagem. Essa alternativa também está errada, porque em todos os momentos da novela, já que é uma novela de época que se falava a linguagem culta naquele momento, todos os personagens utilizam dessa linguagem culta, que é a linguagem da época. Letra D. A opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para o tempo presente, modernizando-os. Ora, pessoal, se nós trouxéssemos essa novela para o tempo presente, nós não utilizaríamos a linguagem culta. É uma linguagem que está bem distante do nosso cotidiano. Então, nós não necessariamente vai implicar isso aí. Trazer para o tempo presente, modernizando a linguagem. A letra E, que é a letra correta, a harmonização entre linguagem e estética da novela, ou seja, os figurinos, toda a parte de roupa, por exemplo, da caracterização dos personagens, contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público. É claro que se a gente unir a linguagem da época, que era uma linguagem culta, com a caracterização dos personagens, fica muito mais fácil do telespectador entender qual é o contexto daquela novela. Por isso, a alternativa correta é a letra E. A harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público.